Os Afortunados. Flávio Mendes Paz. Direitos autorais reservados ao autor. Dedicatória. Dedico este livro a todos que querem seguir no caminho certo. Introdução. Este livro completa a coleção literária Bem-Estar, que é composta por 4 livros. São eles: O Grande Desafio da Vida, Viver Bem e Ser Feliz, A Melhor Escolha da Vida, No Caminho Certo e Os Afortunados. Esses 4 livros me levaram a descobrir o verdadeiro sentido da vida. Espero que você também possa ser um afortunado e compreender o significado da sua. Viver, apenas por viver, não faz muito sentido. O ser humano foi criado para evoluir, para se desenvolver e para ir em busca da verdade. Ela não está muito longe. A procuramos nas galáxias, nos confins do universo e, muitas vezes, ela pode estar bem perto da gente, dentro de nós, em nossos corações. Fique atento. Jesus disse: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Os afortunados. Os afortunados não são aqueles que possuem uma grande fortuna em espécie ou em dinheiro, se bem que, alguns deles, podem fazer parte dos afortunados também. Ora, o que seria os afortunados então? Segundo o dicionário, a palavra afortunado significa que ou quem foi abençoado com a boa sorte, êxito, felicidade, abastança, bem-aventurado. Dentre estas definições, vamos pegar primeiro a palavra êxito. Ter êxito na vida não quer dizer apenas ter dinheiro ou riquezas materiais. Vimos, no primeiro volume da coleção literária Bem-Estar, no livro O Grande Desafio da Vida, que o dinheiro nem sempre traz a felicidade. Ter êxito na vida vai muito além do dinheiro e das coisas materiais. É preciso ser feliz, se sentir bem, se sentir abençoado, um verdadeiro afortunado. A vida é um presente de Deus e nos foi dada com ou melhor, com vários propósitos, mas o principal deles é o amor. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas, ao nosso próximo e a nós mesmos. Para termos uma vida boa e saudável, devemos estar em sintonia com estas 3 coisas. Quando algo nos roubar essa harmonia ou esse bem-estar, devemos procurar solucionar o problema da melhor maneira possível, para voltarmos a ficar em paz. O afortunado é aquele que sabe de onde vem, quem é e para onde vai. No primeiro volume desta coleção literária, abordamos estes temas. Falamos da importância de sabermos de onde viemos, em que acreditamos e para onde vamos. No segundo volume, no livro A Melhor Escolha da Vida, fizemos um estudo minucioso sobre as escolhas. No terceiro, apontamos o caminho certo e neste, que será o último livro da coleção, iremos falar sobre a certeza de uma vida após a morte, que a existência continua, por isso, somos afortunados. O rico, por exemplo, não poderá levar o seu dinheiro consigo após a morte. Jesus nos conta que, certa vez, alguém o consultou dizendo: Mestre, que poderei fazer de bom para ganhar a vida eterna? Ele o questionou: Por que me perguntas a respeito do que é bom? Há somente um que é bom. Se queres entrar na vida eterna, obedeça aos mandamentos. Ao que o homem perguntou: Quais? E Jesus lhe respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que ainda me falta? Jesus disse a ele: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá o dinheiro aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ao ouvir essa palavra, o jovem afastou-se pesaroso, pois era dono de muitas riquezas. Então disse Jesus aos seus discípulos: Com toda certeza vos afirmo que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo mais: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram atonitos e exclamaram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Mas Jesus, fixando o olhar neles, revelou-lhes: Isso é impossível aos seres humanos, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Vimos nessa parábola que a riqueza, ao invés de trazer alegria, gerou uma grande tristeza. A não ser que o rico dívida todo o seu dinheiro com os pobres, ou pelo menos uma grande parte dele, jamais entrará no reino dos céus, ou seja, jamais será um afortunado. Infelizmente, nem todos que estão vivos e passeiam pela face da terra serão afortunados, e isso não se aplica apenas aos ricos, mas, principalmente àqueles que não estão no caminho certo. Veja o livro, No Caminho Certo, do terceiro volume desta coleção. Neste livro falo bastante sobre a necessidade da conversão, da mudança de vida.
Ora, se existe realmente uma vida após a morte, não seria justo que a pessoa que tem um coração ruim, que pratica todo tipo de maldade e que comete vários pecados, entre no reino dos céus, do mesmo modo que entraria o justo, a não ser, é claro, que se arrependesse de todos os seus pecados, pedisse perdão a Deus e se propusesse a não mais pecar. Mas onde encontramos essas questões, tão profundas, relacionadas a tais assuntos? Elas estão na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, nas palavras, na vida e nos mandamentos de Jesus. Alguns apóstolos, por exemplo, assim que Jesus partiu, ou melhor, ressuscitou, queriam morrer logo para segui-lo, ou seja, para irem ao seu encontro, no reino dos céus. Jesus, porém, falou que eles ainda tinham uma missão a cumprir aqui na terra, que era passar os seus ensinamentos e mandamentos adiante, evangelizando todos os povos. Os seus discípulos nada temiam, pois tinham a força de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Tinham fé, acreditavam em tudo o que tinham visto e presenciado. Jesus, porém, falou: acreditais porque vistes. Felizes aqueles que acreditam sem terem visto. Os discípulos foram presos, torturados, perseguidos e não se importavam com isso, não se importavam em morrer em nome do seu mestre, pois sabiam que estavam fazendo a coisa certa, que estavam no caminho certo, fazendo a vontade do Pai. É isso que os afortunados devem fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus é esta: que todos acreditem no seu Filho, Jesus, e que sigam os seus mandamentos. Ter fé. Agora chegou a nossa hora de ter fé, de acreditar em Jesus e no que ele fez e ainda é capaz de fazer, não porque vimos, mas porque cremos. Se você crê em Deus, em Jesus e no Espírito Santo, então estará amparado pelo véu que cobre o universo. Quando este véu for rasgado, encontrará a Cristo e a todos os afortunados que partiram primeiro do que você. Todavia, além da fé, está o conhecimento, o questionamento e o experimento. Não devemos aceitar isso ou aquilo apenas por aceitar, ou porque o outro falou. Devemos questionar, dissecar e experimentar, para podermos tirar as nossas próprias conclusões. No livro 1 desta coleção, tem uma parte que fala especificamente do questionamento, e no livro 2, um outro capítulo que fala sobre todas as religiões. É fundamental você saber no que acredita. Isso vai determinar o rumo da sua vida. Se você acredita em Jesus e em tudo o que ele falou e ensinou, então continue comigo. Agora vamos pegar a palavra bem-aventurados da definição de afortunado. Veja bem, se sabemos que um afortunado, além de ter êxito e felicidade, é também um bem-aventurado, então vamos meditar um pouco sobre as bem-aventuranças que Jesus deixou para nós. Ele disse: bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Gostaria de abrir aqui um parêntese, porque acredito que, quando Jesus proferiu esta bem-aventurança, ele quis dizer pobre mesmo, e não pobre de espírito. Porém, como o homem gosta de mudar as coisas, e ninguém quer ser pobre, acrescentou-o, de espírito. Ora, todo mundo sabe o que significa ser pobre, porém, vamos ver a definição: desprovido ou mal provido do necessário, de poucas posses, etc. Sendo assim, se usarmos o termo pobre de espírito, estaremos falando sobre uma pessoa desprovida do espírito, e tenho certeza que não foi isso que Jesus quis dizer. Os pobres já não têm nada, e o homem ainda quer tirar dele a promessa do reino dos céus. Não obstante, as bem-aventuranças que se seguem parecem estarem de acordo com o contexto, assim espero. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Triunfe de alegria, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Ora, então devemos ser pobres, mansos, justos, misericordiosos, puros de coração, pacificadores, evangelizadores e defensores de Cristo. Se tivermos fé, se crermos em Jesus, se abraçarmos essas bem-aventuranças e se procurarmos seguir e colocar em prática os ensinamentos e os mandamentos dele, então verdadeiramente seremos afortunados e ganharemos o reino dos céus. Que ensinamentos são esses? Vamos começar pela parábola dos talentos, que está no Evangelho de São Mateus. Como já citamos essa parábola nos livros anteriores, vamos fazer apenas um resumo. Ela nos diz que, um homem tendo que viajar, reuniu seus servos e a cada um deu uma quantia de talentos, respectivamente, 5, 2 e 1.
O que recebeu 5 e 2 talentos, o multiplicou, e o que recebeu 1 talento, o enterrou. Quando o Senhor foi prestar contas, mandou tirar o talento do que tinha 1 e dar ao que tinha 10. Moral da história, ou da parábola: a cada um de nós foi dado certos talentos. Devemos desenvolvê-los e multiplicá-los, e não enterrá-los. Vimos que o que recebeu 10 talentos ficou até com o talento do que recebeu apenas 1. Jesus finaliza a parábola dizendo: pois quem tem, terá em abundância, e quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Isto parece egoísmo, mas não é. A mesma mensagem podemos ver na parábola das 10 virgens. As 5 prudentes, que levaram azeite para as lâmpadas, foram ao encontro do noivo e entraram com ele para as bodas. Fechou-se a porta e as 5 insensatas, que não levaram o azeite suficiente, não conseguiram entrar. Na parábola dos talentos, podemos destacar os trabalhadores, que multiplicaram os seus talentos, e o preguiçoso, que o enterrou. Na parábola das virgens destacamos as prudentes, que se prepararam, e as imprudentes, que não se prepararam. Existem outras parábolas também, como a da figueira que precisa dar frutos. Todas têm o mesmo sentido: devemos produzir, devemos nos evoluir, estar preparado. Jesus finaliza a parábola das 10 virgens dizendo: vigiai, pois, ninguém sabe o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. A minha vontade, ou o meu desejo é que todos se salvem, que todos sejam afortunados e entrem no reino dos céus. Sei que a vontade de Jesus também é essa. Porém, o homem é muito cabeça dura e tem que apanhar muito para aprender. No primeiro livro da coleção literária Bem-Estar, no capítulo 6, falo sobre a ciência do bem e do mal. Que muitas vezes, podemos aprender com os erros, mas que não precisamos permanecer no erro. Não obstante, ou a gente se prepara para entrar no reino dos céus, ou conta com a misericórdia de Deus, que, nesse caso, no dia do julgamento, acredito que não surtirá muito efeito. E como fazer para estar preparado? Todos os 3 volumes desta coleção lhe ensinarão isto. Leia, releia, escute, memorize, aprenda e, principalmente, coloque em prática. Esteja preparado, um dia de cada vez, pois ninguém sabe quando Jesus vai vir, e nem quando iremos ao seu encontro. Os pobres. Os pobres deveriam ser os mais afortunados de todos, talvez não nessa vida, mas na próxima. Vimos o que Jesus disse: bem-aventurados os pobres, pois deles é o reino dos céus. E frisamos que esses pobres não são os pobres de espírito, mas os que passam necessidades de verdade. Jesus pregou para vários tipos de pessoas, dentre elas, os ricos, os de classe média, os religiosos, os que pensavam serem santos ou estarem salvos. Pregou para os que pensavam serem sábios, para os orgulhosos, para os prepotentes e dentre estes, para os humildes, para os doentes e para os pobres. Os pobres sempre existiram e, talvez, com certeza, sempre existirão. O próprio Jesus disse: quanto aos pobres, sempre tendes convosco e podeis fazer-lhes o bem quando quiserdes. O problema é que, nem sempre fazemos o bem aos pobres, nem sempre podemos ou melhor, queremos fazer o bem a eles. Não estamos dispostos a ajudar. Não temos tempo, não temos dinheiro. É claro que existem as exceções, mas são muito poucas. Digo no volume 1 desta coleção literária, O Grande Desafio da Vida, no item 5.11, sobre a fome, que precisamos ajudar aos que mais necessitam, que, se um se sacrificar por todos, talvez não vai resolver o problema, mas que, se todos se unirem com este propósito, certamente poderíamos diminuir consideravelmente a pobreza, a fome e a miséria no mundo. O fato é que, mesmo aqueles que se propõem a ajudar, esquecem do seu propósito, e a fome, a pobreza e a falta de saúde não podem esperar. Tirando aqueles que realmente ajudam aos pobres e aos necessitados, que colocam a mão na massa, que vão aonde os pobres estão e cuidam deles, o resto da humanidade, deveria toda ela ser condenada. Temos que agradecer, e muito, pela misericórdia de Deus, e mais, temos que ficar atento e fazer a nossa parte, mesmo que seja o mínimo possível. O que não podemos é ficar de braços cruzados, sermos egoístas, vendo a fome e a miséria do nosso lado e não fazermos nada. Infelizmente, tem gente que é assim, e não são somente os ricos, pessoas egoístas que só pensam em si mesmas. Quanto aos ricos, Jesus falou: é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Quanto aos outros, ele disse: os últimos serão os primeiros e os que pensam que são os primeiros serão os últimos. Tem várias passagens no Novo Testamento, onde Jesus nos ensina a cuidar dos pobres e dos doentes. Vou citar algumas. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Veja também a parábola do bom samaritano. Existem também várias passagens, nos evangelhos, onde Jesus cura os doentes e alimenta os famintos. É duro quando você ou eu vemos um pobre passando fome ou frio,
um doente no hospital e sabemos que temos o que comer, o que vestir e aonde dormir. Sabemos que estamos com saúde. Trabalhamos, fazemos churrascos, festas. Até viajamos para a praia. É certo que a Bíblia diz em 1 Timóteo, o trabalhador é digno do seu salário. Porém, temos que ter ao menos um pouquinho de compaixão para com o nosso próximo, e ajudar sempre que necessário, ou quando for possível. É bem verdade que digo no volume 1 desta coleção, que precisamos estar bem para ajudar ao nosso próximo, senão ao invés de uma pessoa passando fome, teremos duas. A dificuldade é que, quando nos levantamos, quando ficamos bem, nos esquecemos de ajudar. Por estas e outras, digo que os pobres, os doentes e os mais necessitados, deveriam entrar primeiro no reino dos céus, deveriam ser os verdadeiros afortunados, não aqui, mas na outra vida. Jesus disse, quando falava com os sumos sacerdotes, em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Essa história que pobre sempre vai se dar mal é conversa fiada. Ele pode se dar mal aqui, mas um dia ele vai se dar bem, principalmente se for humilde e obediente aos ensinamentos de Jesus. Para finalizar, vamos meditar sobre o que Jesus fala em Tiago 4, quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Nesta frase, pode fazer sentido a expressão, pobres de espírito, porque tem muita gente que, mesmo sendo pobre, ainda é orgulhosa. Todavia, os pobres e os mais necessitados merecem, e sempre irão merecer, a atenção e a ajuda dos mais favorecidos, para que, um dia eles também tenham a oportunidade de desfrutarem dos benefícios da vida e da existência. A vida. A vida é para ser vivida. Ora, se estamos aqui, agora, vivos, então devemos viver. Olhe à sua volta, veja toda a beleza do planeta Terra, as árvores, a grama, o verde, as nuvens, o azul do céu, o sol, a lua, as estrelas, o vento, a chuva, as cachoeiras, os rios, os mares, as montanhas, os animais. Tudo isso Deus criou para você e para mim, para todos nós. Jesus frisou, o sol nasce para todos, para os bons e para os maus, para os pobres e para os ricos, a chuva derrama sobre os justos e os injustos. Todos temos uma oportunidade neste mundo criado por Deus. Além da Terra, está o Sistema Solar, as outras estrelas, a nossa galáxia e todo o universo. No volume 1 desta coleção, digo que o homem demorou cerca de 12,8 bilhões de anos para existir, e para ter consciência da sua existência. Por isso devemos dar valor à vida e ser feliz. No volume 2, falo sobre a importância das nossas escolhas, e no 3, sobre a necessidade de estar no caminho certo. A parábola do joio e do trigo nos diz: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E, quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, tu não semeaste, no teu campo, boa semente? Por que tem, então, joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e o amarrem molhos para o queimar, mas, o trigo, ajuntai-o no meu celeiro. Em seguida Jesus diz: o que semeia a boa semente, é o filho do homem, o campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos dos malignos. O inimigo, que semeou, é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Agora é só ligar os fatos. O semeador é Jesus, a boa semente são os seus ensinamentos e os seus mandamentos. Já sabemos que o campo é o mundo em que vivemos, e que o inimigo é o diabo e toda a maldade que existe nele. Estar dormindo quer dizer não estar atento, não prestar atenção nas coisas. É não buscar a verdade e o conhecimento. Quanto ao fim dos tempos, todos sabemos que ninguém é eterno, ao menos nessa vida, e que um dia a morte virá nos buscar. Cabe a cada um de nós, estarmos preparados ou não. É possível viver uma vida boa temendo a Deus e buscando cumprir os seus mandamentos? É claro que sim. Agindo dessa maneira, viveremos uma vida de excelente qualidade. No começo é difícil seguir o Mestre Jesus. Temos que nos abster de muitas coisas. Deixar de cometer vários pecados e entrar pela porta estreita. Jesus diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Como é estreita a porta, e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. É preciso um certo sacrifício para seguir a Jesus,
mas isso não nos impede de viver bem e ser feliz. Pelo contrário, seguindo a Jesus, encontraremos a verdadeira felicidade e seremos afortunados. Jesus nos conta: o reino dos céus é como um homem que encontrou um grande tesouro escondido no campo. Foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Podemos viver bem aqui na terra e nos preparar para uma vida futura. Se você é um daqueles que não acredita em Deus e nem muito menos em uma vida após a morte, lhe sugiro que leia o item 1.7, Questionamentos do livro O Grande Desafio da Vida, que é o volume 1 dessa coleção literária. Lá você irá ter uma visão maior do que poderá acontecer depois da morte. O volume 2 traz também um amplo conhecimento sobre as crenças e as religiões do mundo. Não obstante, após a parábola do joio e do trigo, vem a parábola do semeador. Ela é importante para quem quer ser um afortunado, pois o que plantamos é o que colhemos. Jesus nos diz: a árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Em resumo, seja sensato. Procure viver uma vida boa e saudável. Acredite em Deus ou na ciência, mas tenha uma crença. Respeite o seu próximo. Ajude os pobres. Não seja preguiçoso e nem ganancioso. Evite a mentira e a fofoca. Fale sempre a verdade, seja justo e sensato. Tenha amor no coração, não seja antipático. Tenha aceitação, evite a raiva, não seja guloso, faça exercícios físicos. Cuide da sua saúde. Seja paciente e humilde. Leia bons livros. Aumente o seu conhecimento. Estude, pesquise, busque a verdade, evite o álcool em excesso e também as drogas. Não fume. Ame os seus filhos. Ame o seu próximo. Evite a luxúria e a avareza. Não seja orgulhoso nem invejoso. Seja amigo. Controle a sua língua. Peça perdão quando necessário. Faça caridade, etc. Talvez você esteja pensando que estou lhe pedindo para ser perfeito. É mais ou menos isso. Vivemos em um mundo perfeito e devemos ser perfeitos. Jesus disse: seja santo como vosso Pai que estais nos céus é santo. Então, se estamos aqui agora, vivos, se é para viver, que tenhamos uma vida boa e de qualidade, procurando fazer as coisas certas e nos importando com o nosso próximo, afinal, não vivemos sozinhos. Se é para viver com os nossos semelhantes, em família ou em sociedade, então que a gente viva bem. Que tiremos um pouco do nosso tempo para lhes dar atenção e conversar com eles. Ver o que eles estão pensando ou precisando, saber quais são as suas ideias e opiniões. Não podemos ser egoístas. Apesar de, na maior parte do tempo, o ser humano conversar um monte de besteiras, ainda assim devemos ouvi-lo e nos importar com ele. De 10 palavras, sempre haverá uma boa. Sempre haverá alguma frase ou algo que pode nos interessar ou que poderemos tirar proveito. Do mesmo modo, devemos conversar, nos expressar. Algo que falamos ou que sabemos, pode ser útil ao nosso semelhante. Isso se chama comunicação, e devemos nos esforçar um pouco mais para termos um bom diálogo. Se bem que o silêncio também é uma forma de comunicação. Ele quer dizer, não quero falar. Outra coisa que precisamos estar atentos é quanto ao nosso trabalho. Se temos que trabalhar, então que trabalhemos de bom gosto. No volume 1 desta coleção, digo que podemos fazer o mesmo serviço de duas maneiras: com raiva, reclamando de tudo, ou de bom humor, aceitando a condição que nos foi dada, que temos que trabalhar para receber. Digo ainda que, o ideal seria trabalhar ou fazer aquilo que gostamos, mas, que se isso ainda não for possível, devemos procurar gostar do que fazemos, ou seja, do nosso trabalho. Isso serve também para a nossa vida e para todas as nossas atividades. Em tudo o que formos fazer, devemos fazer com amor. Seja um simples trabalho, uma reunião de família ou de negócios, um passeio, uma festa, uma caridade, um passatempo, um lazer, tudo devemos fazer de bom grado e com alegria no coração. Se temos que viver, então que vivamos da melhor maneira possível, um dia de cada vez, um momento de cada vez, sem estresse e nem ansiedade, mas na certeza de que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus e procuram fazer a sua vontade. O reino dos céus. Tudo o que a gente faz é para melhorar a nossa vida, para vivermos melhor, tanto nós, quanto a nossa família e a sociedade como um todo, mas, às vezes as coisas dão erradas. Por quê? Porque não fazemos as melhores escolhas. Acabamos fazendo escolhas ruins, e isso nos prejudica bastante, nos levando a dar uma longa volta, até chegarmos no caminho certo novamente.
Se isto estiver acontecendo contigo, se estiver fazendo as escolhas erradas ou não muito boas, lhe sugiro que pare esta leitura agora, e leia o volume 2, A Melhor Escolha da Vida, desta coleção. Lá você vai aprender e entender a importância de adotarmos as melhores escolhas. Parece lógico que, se fizermos menos escolhas, se ficarmos parados, erraremos menos. Esta ideia pode até fazer um certo sentido, mas não é este o caminho que devemos tomar. Se ficarmos parados, não chegaremos a lugar nenhum. Jesus disse que precisamos dar frutos, e bons frutos, que não podemos enterrar os nossos talentos, mas multiplicá-los. Sendo assim, não tenha medo de agir, apenas procure agir da melhor maneira possível. E como fazer isso? Preste atenção nas coisas que estão acontecendo ao seu redor. Pense. Imagine onde o resultado das suas ações podem lhe levar, quais os prós e os contras, quais os benefícios. Só agindo, podemos resolver os nossos problemas. Peça orientação a Deus. Ore, converse com Ele, peça ajuda. Muitas vezes, Deus coloca em nosso caminho pessoas que nos oferecem as soluções. Aproveite as oportunidades e tenha paciência. Se tiver que esperar mais um pouco, espere. Ninguém gosta de ter prejuízo, todos querem que tudo dê certo para eles. Todavia, um dia, alguma coisa irá dar errada. Neste momento, temos que ter aceitação, fazer uma reflexão, pedir a ajuda de Deus e seguir adiante, tentando resolver o nosso problema, sem atropelar aos outros, mas fazendo tudo, da maneira certa, para que dê certa solução. Lembre-se, o que plantar é o que irá colher. Talvez você tenha feito algo errado lá no passado, e está colhendo os frutos agora. Não se preocupe, isso vai passar, só esteja atento para não errar novamente. Nunca desista do seu maior objetivo, que é o reino dos céus. Os afortunados não são aqueles isentos de problemas, aqui na terra, pelo contrário, são aqueles que se apegam com Deus e têm a capacidade de resolver os seus problemas. Nosso objetivo maior não deve ser casas, carros, dinheiro, viagens, luxo, prazer, nada disso pode nos conduzir ao reino dos céus. A maioria das pessoas vivem pensando em morrer, são poucos os que morrem, a cada dia, pensando em viver. Como assim? Falo dos que morrem para o pecado, para a matéria, para a soberba, para o orgulho, para o dinheiro e para tudo aquilo que nos prende no mundo material. Analise comigo. Numa empresa, talvez você seja responsável por quase todo o serviço. Daí você pensa, se eu sair, o serviço para. No entanto, não é isso que acontece. Vemos pessoas saindo, a toda hora, do seu trabalho, ou por demissão, ou por aposentadoria, ou por questões de saúde, e a empresa continua funcionando perfeitamente, mesmo sem a sua presença ou participação. É claro que será lembrado pelo que fez. De vez em quando, um ou outro colega dirá, você lembra do fulano? O mesmo acontece em nosso planeta, com as nossas vidas. Pensamos, se eu morrer, quem vai cuidar dos meus filhos, da minha família, das minhas coisas? Se eu morrer agora eu não vou para o céu, ainda não estou preparado para isso. Eu não posso morrer, ainda tenho tanta coisa para fazer e para resolver. Estamos tentando nos preparar para a vida, mas nos esquecemos de nos preparar para a morte. Jesus morreu jovem, com apenas 33 anos de idade. Por quê? Porque estava preparado. Não importa muito o dia em que você ou eu iremos morrer, o que importa é que estejamos preparados. Os afortunados devem estarem preparados. Ou você acha que, se você morrer, vai fazer tanta falta assim neste mundo? Algumas pessoas irão lembrar de você, mas, com o passar do tempo, essas lembranças irão diminuir, até ficar apenas a saudade. Não fique triste. Jesus morreu para nos salvar, e a cruz de Cristo nos dá essa certeza. Devemos estar preparados, um dia de cada vez, dando o nosso melhor, vivendo bem e tendo fé, pois não sabemos do dia de amanhã. Devemos nos alegrar em Cristo, pois sabemos que estamos do seu lado, tentando fazer a sua vontade e cumprir os seus mandamentos. Continue se esforçando ao máximo para isso, agindo, fazendo bem, levando a sua mensagem a todas as pessoas do mundo. Ame o seu próximo, ame a sua família, ame a sua vida. Dê o seu melhor no dia de hoje, e, com certeza, o amanhã será melhor. Perdoe as pessoas, elas não têm culpa de nada. Você é o único culpado pelos seus atos, pelas suas escolhas, pelas suas ações. Não tenha medo de errar, ou de estar no caminho errado. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você estiver com Ele, Ele estará contigo, e tudo dará certo. Se você perdoar as pessoas, Ele também te perdoará. Tenha paz no coração, persista, tenha fé. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Veja algumas passagens em que Jesus fala sobre o reino dos céus.
O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois, enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas, e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse, então, o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o, e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Nesta parábola Jesus fala um pouco de si e do seu Pai. Que Deus o enviou para salvar a todos, principalmente aos judeus, e lhes encaminhar ao reino dos céus. Não obstante, os judeus o rejeitou e o mandou matá-lo. Por isso, outros foram chamados à salvação. Também frisa que, quem não estiver vestido com as vestes próprias para as bodas será lançado às trevas. Estar vestido com as roupas próprias é estar disposto a aceitar a Jesus e a se converter. Tanto que, foram chamadas gente boas e más. Todavia, a fé e a conversão se fazem necessárias para entrar no reino de Deus. Já vimos a parábola o joio, que também faz semelhança ao reino dos céus, e a das 10 virgens, sendo 5 prudentes e 5 imprudentes. Tem também a parábola dos trabalhadores assalariados. Discernimento. Discernimento quer dizer a capacidade de distinguir uma coisa da outra, de separar o certo do errado, de escolher entre o bem e o mal. No volume 1 desta coleção, falamos, dentre outros assuntos, sobre a oração da serenidade. No final desta oração, pedimos a Deus a sabedoria, o discernimento. No volume 2, questionamos uma série de situações sobre as escolhas, no intuito de não seguirmos pelo caminho errado, o que pode gerar uma porção de problemas. Finalmente, no terceiro volume, apontamos para o caminho certo, aquele que nos poupará um monte de sofrimentos ou melhor, que evitará de nos conduzir pelo caminho errado. Até aqueles que seguem pelo caminho certo, sofrem e passam por dificuldades. A diferença, como vimos nas páginas anteriores, é que estão colados com Deus, tentando fazer a sua vontade. Ter discernimento é como um garimpeiro que separa pedras valiosas, no caso, o ouro, das pedras que não valem nada. Apesar de Jesus estar se referindo, na parábola do joio e do trigo, ao fim dos tempos, isso também acontece conosco. Muitas vezes, cresce dentro da gente o bem e o mal. É verdade que uns amadurecem mais cedo, que muitos que tiveram uma boa educação e orientação seguem por um caminho melhor. Todavia, nunca é tarde para encontrar a Deus, para seguir pelo caminho certo. Nos livros anteriores falamos bastante sobre o livre-arbítrio e sobre a vontade de Deus. Concluímos que a vontade de Deus supera em muito o livre-arbítrio do homem, e que não tira sua liberdade de escolha. Vimos que podemos escolher a Deus, e que a vida em Jesus é muito melhor e saudável. Como o garimpeiro que recolhe o ouro, devemos garimpar todas as áreas das nossas vidas, buscando sempre o melhor, tanto em nós mesmos, quanto nas pessoas e no mundo em que vivemos. Não podemos ser ignorantes e fechar os olhos para as coisas do alto no intuito de vivermos uma vida egoísta e egocêntrica, voltada apenas para nós mesmos. Devemos ser fraternos. Devemos ver o lado positivo de tudo e de todos. Devemos enxergar as qualidades nas outras pessoas e não apenas os seus defeitos. Todavia, tudo tem limite. Quando o mal se tornar maior do que o bem, quando os defeitos forem maiores do que as qualidades, então nos afastaremos naturalmente. Mas, isso não quer dizer para sairmos falando mal das pessoas ou deixar de amá-las. Jesus disse: Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Os afortunados seguem buscando o melhor caminho e a melhor maneira de fazer as coisas. Já sabem que o melhor caminho é Jesus, e que a melhor maneira de fazer as coisas é tentando fazer a vontade de Deus, um dia de cada vez. Jesus fala em uma de suas parábolas. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento,
e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E, quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Em outras traduções, no final da parábola Jesus diz, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois cabe a cada dia as suas próprias dificuldades. Ora, se o próprio Jesus disse que teremos dificuldades na vida, quem sou eu para lhe prometer uma vida sem elas? O que eu quero falar é que existe um jeito de lidar com todos os nossos problemas e dificuldades, e esse jeito é estar com Jesus, fazendo a sua vontade e seguindo os seus ensinamentos. No primeiro livro, O Grande Desafio da Vida, Viver Bem e Ser Feliz, desta coleção literária, falo exaustivamente da necessidade de vivermos um dia de cada vez, sem nos preocuparmos muito com o dia de amanhã. Devemos ter nossos objetivos e metas, é claro, podemos até sonhar, mas não podemos deixar que as preocupações de amanhã consumam o nosso dia de hoje. Todos temos problemas e dificuldades. Precisamos trabalhar, precisamos pagar as nossas dívidas, sustentar as nossas famílias, etc., mas também devemos confiar em Deus. Se estamos fazendo a nossa parte, se estamos plantando, com certeza iremos colher, e bons frutos. Às vezes precisamos ter um pouco mais de paciência, sofrer as demoras de Deus. A vida é assim, além de vivermos e tentarmos resolver os nossos problemas, precisamos buscar a Deus com todas as nossas forças e o nosso entendimento. Deveria ser o contrário. Deveríamos primeiro buscar o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais nos seria acrescentado. Mas não temos a fé suficiente para isso, ao menos por agora, mas podemos alcançá-la. Muitos já a alcançaram, são os verdadeiros afortunados. Não tenha medo, estamos no caminho certo, e iremos chegar lá. É melhor estar no caminho do que nem tentar. Dificuldades virão, e ainda nos pegaremos fazendo algumas escolhas erradas, mas elas irão diminuir gradativamente, até alcançarmos o reino dos céus. Já podemos senti-lo, um pedacinho dele, aqui mesmo na terra. Teremos enfim o discernimento. Saberemos que estamos no caminho certo, e nada, nem ninguém poderá nos deter. Seremos como o rio que corre para o mar. Chegaremos lá. O prêmio para os afortunados não é o dinheiro, mas sim a justiça, a paz de espírito e, finalmente, o reino dos céus. Busque, lute com todas as forças para entrar nesse reino. Jesus é a porta. Ela está sempre aberta para quem busca a verdade e para quem aceita o amor. Para os humildes, para os pobres, para os que sofrem injustiças sociais, para os doentes, para os pecadores, etc., para todos. Jesus veio para que todos tenham vida e vida em abundância. A ressurreição. No livro A Melhor Escolha da Vida, desta coleção, escrevi um item intitulado Jesus está vivo. Agora, vamos nos aprofundar mais um pouco. Vamos falar da ressurreição de Jesus e da nossa também. Na Bíblia está escrito em 1 Coríntios que todos irão ressuscitar. Eu mesmo disse, nesse livro, que os apóstolos de Cristo estavam ansiosos para morrerem logo, pois sabiam que iriam para junto do seu Mestre. Eles tinham essa certeza porque presenciaram tudo o que Jesus fez, seus milagres, curas e ensinamentos. Também testemunharam a sua morte e principalmente a sua ressurreição. Citamos no volume 3 as diversas aparições de Jesus, assim como as pessoas que ele mesmo ressuscitou. Todavia, tem uma passagem especial nos escritos do Novo Testamento que se encontra em João, no capítulo 20. Vou fazer questão de reproduzir o texto. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor. Mas ele lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse,
a paz esteja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e a coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você acreditou? Felizes os que não viram e acreditam. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos, que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Vimos nessa passagem que Tomé era um pouco descrente, assim como muitos de nós. Eu, por exemplo, quando comecei a escrever esta coleção, não acreditava 100% em Jesus. No primeiro volume, dá para notar nitidamente que faço um severo questionamento sobre a ressurreição e sobre a vida após a morte. Quando continuei escrevendo os outros livros, parece que a minha mente e o meu coração foram se abrindo e a fé foi se adentrando em mim. Para escrevê-los, tive que ler e estudar a Bíblia, aprender sobre os ensinamentos de Jesus, pesquisar, assistir a palestras e documentários. Tudo isso fez com que eu aumentasse o meu conhecimento espiritual. Realmente não dá para falar de uma coisa que não conhecemos. Continuando nosso estudo, tem uma passagem, no final desse texto, em que Jesus diz a Tomé: porque me viu você acreditou? Felizes os que crerem sem terem visto. Sei que é difícil a gente acreditar numa coisa que não vimos, quanto mais se essa coisa tiver acontecido há mais de 2000 anos atrás. Antigamente eu acreditava, não em Jesus propriamente dito, mas nas suas palavras, porque as suas palavras eu podia ver, tocar, ler e analisar. Pensava comigo mesmo: é impossível alguém pronunciar tantas palavras de ensinamentos e sabedoria há 2000 anos atrás, e a gente não encontrar nenhum erro nelas. Ele só pode ser o Cristo. Agora, chegando ao final deste livro, entendo perfeitamente o que São João disse no final do manuscrito. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos, que não estão registrados nesse livro. Mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham a vida em seu nome. Os afortunados são aqueles que acreditam que Jesus ressuscitou, que enviou o seu Espírito Santo para nos conduzir, e que, no final dos tempos todos ressuscitaremos, ou seja, viveremos novamente, uns na glória de Deus, outros nem tanto. Não obstante, alguns precisam entender para crer, e esse é o caminho mais difícil, enquanto outros creem para depois irem compreendendo o que Jesus quer de cada um deles. A minha vontade era ter escrito esta coleção literária de trás para frente. Queria primeiro ter acreditado, e, acreditar aqui, é experimentar, é sentir que Deus realmente existe, e que Jesus está presente no coração de cada um de nós, ardendo em chamas, com seu Espírito Santo, nos orientando, nos impulsionando, nos direcionando, nos dando força e discernimento. É por isso que os seus apóstolos e discípulos nada temiam, porque tinham Jesus no coração. Também somos discípulos de Jesus. Também não precisamos a nada temer. Não precisamos nos preocupar. Deus proverá. Devemos ser como as aves dos céus e como os lírios dos campos. Jesus disse: qual de vós que se o filho lhe pedir um pão, o pai lhe dará uma pedra? Ou que pedindo um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial que estais nos céus. Pedi e vos será dado, buscai e achareis, bateis e abrirás. Por isso os santos vendiam tudo o que tinham e davam aos pobres, para seguirem a Jesus. Mas isso, para os que realmente serviam ao Senhor. Não dá para largar tudo, se não for para servir verdadeiramente a Ele. Podemos servir de várias maneiras. Talvez o meu jeito de servir seja esse, escrevendo. Talvez sirva tanto para mim quanto para os meus leitores. Talvez tenham pessoas com as mesmas dificuldades minhas, para crer em Deus e no seu Filho Jesus, assim como no seu Espírito Santo. Jesus disse: há maior felicidade em dar do que receber. Como é difícil para nós entender essa frase, esse princípio. Estamos convictos que a felicidade maior é receber. Vivemos para receber, queremos nos dar bem em tudo. Só quando conhecemos verdadeiramente a Jesus, só quando sentimos em nosso coração, é que começamos a praticar esse princípio. É dando que se recebe. Devemos dar de graça o que recebemos de graça. Esses ditados são populares no mundo e são verdadeiros. Se tornam ainda mais valiosos quando sentimos a presença de Deus em nossa vida e passamos a ajudar os outros, sem querer receber nada em troca. Os afortunados devem fazer isso. Devem praticar a caridade e distribuir amor por onde passarem. Agradeço a todos aqueles que chegaram até aqui, e que certamente irão além, que tiveram a garra, a vontade e o carisma de ler os 4 volumes dessa coleção chamada Bem-Estar. Escrevendo-a, descobri e aprendi muitas coisas, e tenho certeza que você também aprendeu.
Guarde todas essas palavras e todos esses ensinamentos em sua mente e em seu coração, mas guarde, principalmente, os ensinamentos de Jesus. Releia esses livros quantas vezes quiser ou precisar. Os tenha no seu celular. Os escute, grave-os, recorra a eles, mas recorra principalmente a Deus e a seu Espírito Santo. Jesus morreu e ressuscitou para nos salvar, para apontar o caminho que devemos seguir. Não é tão difícil assim. Basta acreditar, ter fé e seguir adiante, fazendo a sua vontade, um dia de cada vez, levando a sua palavra de justiça e amor. Os afortunados devem agir assim, devem seguir os ensinamentos do Mestre Jesus e procurar fazer a vontade dele, em toda a sua vida, enquanto viver, até o dia do juízo final. Ressurreição quer dizer, ressurgir, viver novamente. Vimos que, apesar do poder da criação e da evolução, a tendência das coisas no mundo é morrer e se deteriorar. A existência é um ciclo, da vida para a morte e da morte para a vida, até chegarmos à vida eterna. Não estou aqui defendendo a ideia de reencarnação, nem muito menos condenando-a. Digo que é bom vivermos essa vida como se fosse a única, nos esforçando, fazendo o nosso melhor, e, se não for, já estaremos dado grande passo em direção à evolução. Não obstante, quando Jesus ressuscitou e enviou o seu Espírito Santo, foi uma grande festa, uma enorme injeção de ânimo, ou seja, todos os seus discípulos, e também o povo, puderam ter uma nova esperança, uma motivação para viver, uma imensa alegria, uma fé renovada. Todavia, com o passar do tempo, queira ou não, essa fé, assim como os milagres e os ensinamentos de Jesus, foram esfriando. É claro que existem pessoas, e são muitas, com a missão de nunca deixar que isso aconteça. É por esse motivo que o Evangelho chegou até nós. Entretanto, podemos notar que, hoje em dia, já não se fazem tantos milagres no mundo, e muitos dos que acontecem, quase não vêm a público. Como falamos, a tendência das coisas é serem esquecidas ou deterioradas. Deixe uma casa sem cuidados por muito tempo e ela irá se deteriorar. A ferrugem irá corroer as janelas. A pintura irá se acabar e as paredes irão mofar. A poeira e a sujeira tomarão conta do ambiente. O mato irá crescer e os bichos tomarão conta do lugar. Se quisermos uma coisa bonita e útil, precisamos cuidar dela, limpando-a constantemente, pintando as paredes, cortando o mato, etc. O mesmo acontece nas outras áreas da nossa vida. Com o nosso corpo físico e, principalmente com o espiritual, assim como o corpo emocional e mental. Precisamos cuidar de todos eles. A diferença é que, quanto ao corpo físico, podemos vê-lo, senti-lo e tocá-lo. Se algo errado acontecer com ele, imediatamente iremos perceber, seja através da dor, da visão, etc. Quanto ao corpo emocional e espiritual, não podemos ver, mas podemos sentir. Podemos notar quando algo não está direito. Apesar de estarmos tentando e nos empenhando para seguir a Jesus e os seus ensinamentos, procurando fazer a sua vontade, queira ou não, uma hora, ou por um momento, iremos nos desviar do caminho, iremos fazer algo errado, iremos vacilar ou cometer algum tipo de pecado. Quando isso acontecer, logo iremos perceber, assim como Adão e Eva perceberam que estavam nus, é inevitável, quem está no caminho, quando faz algo errado, que possa tirá-lo desse caminho, logo percebe, e, imediatamente quer voltar para o caminho certo, quer fazer uma boa escolha e voltar a ser feliz. Jesus nos dá essa oportunidade, de voltarmos para Ele, quantas vezes quisermos, enquanto estivermos vivos. Basta nos arrepender de coração, confessar a Ele os nossos pecados, estarmos dispostos ou determinados a não cometê-los novamente e procurarmos seguir a Cristo, um dia de cada vez. Precisamos ressuscitar todos os dias da nossa vida, indo ao encontro de Jesus, procurando seguir a sua vontade. Os afortunados não são os santos propriamente ditos, mas aqueles que caminham para a santidade. São aqueles que se esforçam, um dia de cada vez, para seguir o melhor caminho, e, como vimos, o melhor caminho é Jesus. Ele é a razão da nossa existência. Não fosse assim, a nossa vida seria vazia e nula. Estaria sempre faltando alguma coisa. E assim o é, para aqueles que ainda não encontraram a verdade. Experimente. Faça sua experiência. Jesus disse: Eu sou a água viva, todo aquele que beber de mim jamais terá sede. Que sede é essa? É a sede das coisas do mundo, que jamais sacia a gente. Por outro lado, seguir a Jesus, ou ao Mestre, não é se acomodar, pelo contrário, é arregaçar as mangas e levar a sua palavra de amor e os seus ensinamentos a todos aqueles que querem viver em paz, mesmo mediante um mundo de conflitos e guerras, fome e injustiças sociais. Estamos aqui para ajudar, para passar adiante. Não podemos ser egoístas. Os afortunados precisam ajudar os infortunados a encontrarem a verdadeira fortuna, e essa fortuna é Jesus. Vamos nessa! Fim.
Flávio Mendes Paz.